Olá, eu sou a Thay, eu sou obcecada com a série Gilmore Girls, é uma das minhas séries, se não é a minha série favorita, a que eu mais já assisti na vida, sei lá quantas mil vezes, que eu boto pra eu dormir, que eu boto quando eu estou triste, preciso de conforto, que eu boto quando eu tô fazendo atividades aleatórias em casa. Olá, eu sou a Thay, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Se você acompanha esse canal, você já sabe que eu sou pós-graduada em Gilmore Girls e analisar seus personagens aqui. E se esse é o primeiro vídeo meu que você se depara aqui, olá, eu sou a Thay, eu sou obcecada com a série Gilmore Girls, é uma das minhas séries, se não é a minha série favorita, a que eu mais já assisti na vida, sei lá quantas mil vezes, que eu boto pra eu dormir, que eu boto quando eu estou triste, preciso de conforto, que eu boto quando eu tô fazendo atividades aleatórias em casa, porque amo muito essa série, ela preenche, ela coça algo dentro do meu cérebro que poucas séries conseguem fazer da mesma maneira. Inclusive, eu já fiz vários vídeos aqui analisando alguns dos personagens dessa série no canal e ainda pretendo fazer muitos mais, porque pra mim ela é uma fonte inesgotável de coisas pra se falar sobre. No entanto, não sou só eu que sou assim com essa série, ela causa esse mesmo frisson e essa mesma obsessão e fascínio em inúmeras outras pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas e cada vez maior. Parece que a cada ano que passa, mais pessoas vão descobrindo essa série, mais pessoas vão ficando obcecadas por essa série. A fanbase vai crescendo ainda mais. Sobretudo depois que ela entrou pro streaming, depois que ela entrou na Netflix e principalmente depois que eles resolveram fazer o revival em 2016, que trouxe mais notoriedade pra série. Gilmore Girls se criou uma fanbase muito grande dela e muitas pessoas todo ano reassistem essa série. No mínimo, se não reassistem mais vezes ao longo do ano, tipo. E apesar de existirem outras séries com fanbases muito grandes, eu acho que poucas têm esse mesmo nível de fascínio com o reassistir da série, sabe? Com toda vez se voltar pra essa série, não conseguir se desligar dela. Gilmore Girls também fala sobre ser uma série muito de conforto, que todo mundo volta pra ela quando precisa, sabe? De aconchego. Nesse vídeo, a minha intenção é investigar por quê. O que que faz Gilmore Girls ser tão assim? O que que a diferencia de outras séries? O que a torna essa série tão reassistível? E que deixa os fãs tão obcecados por ela. Como que ela se inseriu na cultura das pessoas recriando, tipo, os pratos do restaurante do Luke, ou os looks da Lorelai e da Rory, ou as playlists para estudar junto com a Rory que você encontra no YouTube? O que tornou Gilmore Girls essa série tão especial e por que que ela ainda é fonte de reanálise até hoje? E claro que, pra gravar esse vídeo, eu não poderia usar nenhum outro traje que não minha blusinha de Gilmore Girls. Espero que dê pra ver minha blusinha de minha blusinha com o adesivo de Stajala. E sintam-se à vontade para elogiar meu look nos comentários, eu aceito elogio. Inclusive, também sinta-se à vontade, se você não é inscrito ainda, pra se inscrever aqui no canal, tá? Já deixar seu like nesse vídeo e pra comentar suas opiniões aqui, porque a partir de agora, todo vídeo eu vou selecionar um comentário pra comentar sobre no final dos vídeos. Então, o seu comentário pode ser escolhido aqui no vídeo de hoje, quem sabe. Em primeiro lugar, quando eu paro pra pensar em Gilmore Girls, principalmente em comparação com outras séries da mesma época, né, essas contemporâneas, eu acredito que ela se destaca entre as outras séries, porque ela desde sempre teve um senso de identidade muito forte. E eu sei que parece muito estranho, parece que eu tô aprofundando demais um show que tem um conceito muito simples, tipo, uma mãe e filha são melhores amigas. Esse é o conceito de Gilmore Girls, basicamente. Só que a questão é que essa série ela foi criada com uma confiança artística tão grande que definiu a série muito bem, desde as comidas e as festas temáticas, as assembleias icônicas dos moradores da cidade. Gilmore Girls ela tinha um estilo, ela tinha um sabor muito bem definido. Então, não é nenhuma coincidência, toda a ideia da série tá super associada a suéter, a café e a outono.
E a grande questão é que não é como se ela não tivesse defeitos, ela tem vários defeitos. Mas apesar deles, apesar da maneira como a série aborda, o relacionamento com a alimentação e o feminismo branco que é mostrado na série, é reservado única e exclusivamente para as protagonistas, ainda assim, ela manteve o status de série de conforto. Nem mesmo isso tira das pessoas que encontram nela, tipo, um oásis, sabe, um cobertor, não tira esse valor para elas. Isso é porque, apesar de você ter esses problemas e outros, ela não é só um escapismo de privilégios, sabe? A questão é que Gilmore Girls ela tem uma abordagem muito única para narrativa, para o storytelling. E é isso que faz ela tão fascinante de assistir para os fãs, mesmo 20 anos depois. Mas, se você nunca assistiu Gilmore Girls, e mesmo você quer assistir esse vídeo ou assistiu há muito tempo e não se lembra muito, vou fazer um breve resumo do que se trata a série. Gilmore Girls ela acompanha Lorelai e Rory Gilmore, as meninas Gilmore, por isso o título da série. E apesar da série se passar numa linha do tempo basicamente cronológica, né? O passado em si, ele é muito presente na história. Ele é quase que um personagem. Porque no começo da série, a Rory, ela tem apenas 15 anos. E isso é um ano mais nova só do que a Lorelai era quando a Rory nasceu. E quando a Lorelai era uma adolescente com a Rory bebê nos braços, ela saiu da casa dos pais para tentar a vida sozinha. Ela saiu do conforto, do privilégio de viver com os pais burgueses que poderiam oferecer muito a ela para se mudar para o interior e trabalhar pelo seu próprio sustento. E isso causou um enorme rompimento entre ela e os pais, que nunca foi consertado. As duas vivem numa cidadezinha idílica chamada Stage Hollow, e elas basicamente não têm mais nenhum contato com os pais da Lorelai, exceto assim em ocasiões especiais, tipo Natal e etc., onde ela vai para casa dos pais. Até que a Rory é aceita numa prestigiosa escola particular chamada Tilton, a qual a Lorelai não tem dinheiro para pagar a mensalidade. O que a leva a engolir o seu orgulho e fazer algo que ela jurou que ela nunca ia fazer na vida dela adulta, pedir dinheiro emprestado para os pais. Acredita que essa é a única ocasião em que é válido ela se submeter, né, a pedir alguma coisa deles, porque ela sabe que tudo que os pais dela dão vem com amarras, de alguma forma. E dessa vez não é diferente. A mãe dela fala que em troca deles bancarem a mensalidade da escola, a Lorelai e a Rory têm que comparecer a um jantar toda sexta-feira à noite na casa deles, porque se eles vão bancar a educação da menina, eles querem, de alguma forma, ser presentes na vida dela. Então, é a partir daí que a nossa história se desenrola. Enquanto a Lorelai, ela tá ali cultivando uma oportunidade de um futuro melhor para sua filha e também para ela, porque ela tem outros planos para si. Ela tem que lidar com esses grandes problemas do passado que ela abandonou. A Lorelai e a Rory no dia a dia, elas lidam com bullies, elas lidam com escola, com trabalho, com dilemas amorosos, com amizade e por aí vai. E a gente também tem algo que é muito importante nessa série, que são excelentes coadjuvantes na história. O diálogo impossivelmente rápido, as referências à cultura pop e centralizando tanto a Lorelai quanto a Rory como protagonistas, toda a história de primeira vez com a Rory, tipo, o primeiro beijo, primeira graduação, primeiro dia na escola nova, tudo isso acontece com a Lorelai também, é uma primeira vez para ela também. Então a gente tem duas perspectivas dos mesmos eventos, e enquanto a Rory é tímida, reservada, mais introspectiva, mais estudiosa, a Lorelai já tem uma personalidade extravagante, carismática, muito extrovertida e é meio que uma complementa a outra. Então, uma das razões pelas quais a série é tão confortável de se assistir é porque ela mostra a Lorelai meio que guiando a Rory pelos ritos de passagem da vida. Coisas normais, tipo, assim é como você lida com o término, assim é como você chama um carinha pra sair, assim é como você deveria se sentir na véspera do seu casamento, assim é como você lida quando você tem uma briga com a sua melhor amiga, assim é como você deveria curtir o seu tempo livre, e por aí vai. E dessa maneira, a série acaba aqui meio que sendo um guia pra gente também que tá assistindo, por eventos mundanos, sabe? Porém, ainda assim marcantes na vida de todo mundo. Principalmente conforme a gente cresce. Muita gente acompanhou essa série enquanto criança ou adolescente e cresceu com ela, junto com a Rory. Isso porque a gente acompanha a Rory e, por sua vez, a Lorelai também se tornar uma jovem adulta.
No entanto, a resposta do porquê que essa série é tão amada e reassistível até hoje também não é só vibes da história. Ela traz elementos de narrativa muito interessantes. Então, vamos falar sobre eles, começando pelo mundo de Gilmore Girls. Em teoria, a série se passa no mundo normal. Do nosso mundo, ela não é fantasiosa de nenhuma maneira. No entanto, ao mesmo tempo, a maneira como qualquer série decide mostrar a realidade da série cria o mundo próprio da série em si. Então, tem suas próprias regras, seus próprios costumes, seu próprio ritmo. Isso é irrelevante se é uma série de fantasia, alta fantasia, ou se é apenas uma dramédia, como Gilmore Girls é. Stars Hollow poderia ser Nárnia, né? Por todos os seus elementos fictícios, por todas as suas próprias leis que meio que não se aplicam na nossa vida real. E isso é muito importante pro show, porque elas não precisam nos dizer o tempo inteiro que Stars Hollow é um lugar excêntrico e especial. A gente sabe disso só ao assistir. Em Stars Hollow você tem tempo de ir a um restaurante e tomar seu café da manhã com calma antes da escola ou do trabalho. E, apesar de demonstrar em algumas ocasiões tecnologia, a série poderia se passar em absolutamente qualquer época, porque é como se aquela cidadezinha não sofresse muita influência do mundo externo. E a cidade é grande o suficiente para ter vários cafés e restaurantes e comércios, mas pequena o suficiente para você ir a qualquer lugar a pé e conhecer todo mundo. Os vizinhos batem à sua porta, todo mundo se importa com o que acontece com as pessoas da cidade, todo mundo fofoca. E o mais importante, todo mundo ama muito a Rory. Então, se quando você sentar para assistir essa série, você não praticar ali uma suspensão, né, da descrença, se você não aceitar esses fatos como verdades dentro daquele universo ali, você não vai conseguir assistir a essa série. No entanto, se você se permitir mergulhar na história, você vai sentir como se você estivesse vivendo na cidade junto com elas. Porque nós, como audiência de Gilmore Girls, a gente consegue saber as piadas internas, os padrões, a rotina e as pessoas que moram lá. Gilmore Girls tem um grande elenco de personagens de fundo, muito maior do que da grande maioria das séries. Pessoas que em outras produções seriam apenas figuração, em Gilmore Girls tem espaço. Eles não impactam em nada na história, então eles não são coadjuvantes, mas eles também se tornam indispensáveis ali. É impossível imaginar Gilmore Girls sem você imaginar o Michelle, o Taylor, a Miss Perry, a Babette, a Mrs. Kim, apesar da história poder acontecer sem eles. É porque eles criam uma atmosfera em todo o episódio. E é uma aposta completamente diferente do que a maioria das séries faz. Porque a grande maioria das séries tenta ser mais eficiente, tenta mover o plot mais rápido, tenta mover várias peças do plot em uma cena, vamos dizer assim. Enquanto Gilmore Girls, ela se passa com muita calma, ela permite tempo de cena para esses personagens secundários fazerem as suas bobeiras, tipo, sei lá, o Kirk atravessando com o carro dentro do restaurante do Luke. E é uma escolha muito consciente eles terem reduzido o ritmo, né, da história para poder criar uma ambientação. Se a gente tirar da série uma discussão do Luke e do Taylor, ou como, por exemplo, essa inconveniência do Kirk ter atravessado a janela do restaurante do Luke com o carro, para a história em si, nada vai mudar. No entanto, a gente não sentiria que é Gilmore Girls se a história se desenrolasse sem essas pequenas coisas. Outra coisa muito importante que a série cria é a rotina dos personagens. A série gosta muito do dia a dia delas. Elas vão ao Luke de manhã tomar café. A Rory pega o ônibus. Às vezes elas passam no Luke antes do jantar. Às vezes elas passam no Deuses e compram alguma coisa para jantar. Às vezes elas ligam para House Pancake para comprar comida chinesa. A gente sempre sabe quando é um dia escolar e quando é um fim de semana. Isso é mostrado por um ângulo de convidar a audiência a participar. Então, ninguém precisa dizer no episódio que é estranho se a Lorelai pular, sei lá, um café. Porque a gente conhece a rotina dela e a gente sabe que a Lorelai não ficaria sem tomar café de manhã. Então, repetição, rotina, ritmo, são a estrutura principal do mundo de Gilmore Girls e a maneira de fazer a gente sentir conforto enquanto assiste a série. E muitas vezes,
pro detrimento do próprio sentido do plot, tá? Quantas vezes a série nos contou que algum evento da cidade acontece todo ano, mas a gente só viu uma vez ao longo da série inteira? Isso porque a gente precisa ser inserido num lugar com muitas tradições para esse efeito de conforto funcionar. Por isso, essa ênfase tão grande na história de mundo, mesmo que peque no sentido final da história. Tipo, é para mostrar pra gente que não importa o que aconteça, essa cidade vai estar sempre promovendo alguma festa, algum evento bobo, e que nós estamos sempre convidados. Outra coisa que existe no mundo Gilmore Girls é que até mesmo a maneira como os personagens falam, intensamente rítmica. Uma coisa que Gilmore Girls é especialmente conhecida pelo seu diálogo rápido. No entanto, não é somente falar rápido, existe uma maneira muito específica. A maneira como eles falam em Gilmore Girls, a maneira como eles entregam a ênfase. E isso era muito incomum para a época em que essa série foi feita. No entanto, é essa cadência que contribui muito para a ambientação de cada episódio também. Para você ter uma ideia, os scripts de Gilmore Girls eles tinham um dobro do tamanho do script de um episódio de uma série normal, com o mesmo tamanho de episódio e mesmo número de episódios por temporada. Não somente isso, como os atores do elenco principal, principalmente a Laurel e a Alexis, né, as atrizes que interpretavam a Lorelai e a Robbie, elas precisavam treinar com um coach linguístico para decorar não só o texto do script, mas para falar ele exatamente da maneira que estava escrito e com a exata ênfase que era para ser falado. Esse ritmo específico, a produção, a Amy Sherman Palladino, em suma, não aceitava que fosse mexido em nenhuma letra do roteiro. Qualquer alteração mínima era proibida. Os atores tinham que contracenar exatamente o que estava escrito. E se você prestar atenção, isso acontece muito nas primeiras temporadas, a Lorelai tá sempre encostando na Robbie de alguma maneira e conduzindo ela para lugares na cena. Isso porque a Laurel já era uma atriz mais experiente, enquanto aquele era o primeiro trabalho de atriz da Alexis, então ela tinha mais dificuldade para encontrar as marcas dela na cena, e a Laurel estava sempre conduzindo ela para o lugar onde ela deveria ficar. Dá pra gente, como audiência, no produto final do episódio, uma ideia de afeição entre mãe e filha, mas na verdade acontecia por isso. E isso tudo fazia também com que as filmagens tivessem uma duração muito maior do que o normal. O tempo de trabalho no set era extremamente exaustivo e cansativo. Uma boa parte da galera que trabalhou na série já contou sobre. Inclusive, uma curiosidade interessante é que esse coach linguístico que trabalhava com as atrizes e atores de Gilmore Girls é o George Anthony Bell, que faz uma pequena participação como um professor Bell quando a Rory está na universidade. Como eu falei, tudo isso eram exigências da Amy Sherman Palladino, que era a produtora e criadora da série, mas que também era muito participativa em toda a confecção da série. Ela escreveu muitos dos roteiros, ela dirigiu muitos dos episódios, tanto ela quanto o seu marido, Daniel Palladino, que era coprodutor junto com ela. E por que isso é importante de se falar? É porque o investimento criativo dela dentro dessa série é inegável. A série se tornou não só inigualável nessa questão do script e do diálogo, como um pilar, sabe, para outras séries. Muita gente tentou copiar o que a Amy Sherman Palladino fez ali. E apesar de tornar, né, o ambiente de trabalho tão exaustivo, pelo menos todo relato que eu vi de alguém que trabalhou nessa série dizia que valia a pena por estar trabalhando com alguém tão genial como a Amy Sherman Palladino. A música da série também ajuda muito a situar o tom ali. A gente tem o trovador da cidade, que é um musicista real, né? Ele tá tocando enquanto o episódio tá acontecendo. Então ajuda muito a criar essa ideia de realismo mágico que acontece ali. E a gente tem os icônicos lá, 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 entre as cenas. Que não são aleatórios como eles parecem, eles também sempre reforçam essa ideia mágica que Stage Hollow tem. A ideia de que as coisas vão acontecer, a história vai continuar. Meu ponto é que Gilmore Girls ela toma o seu tempo estabelecendo regras e criando rotinas para que nós, como audiência,
nos sintamos não só confortáveis, mas nos sintamos moradores da cidade. E essa é uma das razões pelas quais Gilmore Girls é tão reassistível. Através dessa ênfase devagar ali na construção de mundo, a série vai te convidando de novo para voltar para ela. Assim como a música de introdução, onde a Carole King canta que aonde você for, ela vai junto, enfatiza que não importa o que esteja acontecendo na sua vida, Gilmore Girls é como um amigo que sempre vai estar ali para você. Outro ponto crucial da série é a maneira como ela estrutura a narrativa com os pontos de interseção. E é assim que Gilmore Girls consegue balancear ter duas protagonistas, o que é muito difícil. Ponto de interseção é basicamente um método de você unir diferentes plots que estão acontecendo ali no episódio, numa série ou num filme, sob o mesmo local. Por exemplo, em todo episódio, a Lorelai e a Robbie, elas estão lidando com algum dilema. Às vezes a Emily também. E uma maneira como a série une, né, ela converge esses problemas que cada uma tem no mesmo local, é com o jantar de sexta-noite. Esse momento é fundamental para o correr da série, então os roteiristas eles sempre se certificaram de criar um diálogo onde havia espaço para os personagens descobrirem as coisas que estavam acontecendo uns com os outros. Então era ali que elas, sei lá, discutiam, interrogavam namorados, brigavam e tal. E tipo assim, não sei se a gente para pra pensar o quanto é difícil trazer em todo episódio cenas com os mesmos 4 personagens conversando numa mesa de jantar, sem ficar cansativo, né, de ver toda hora. Só que os jantares de sexta-feira à noite em Gilmore Girls, eles nunca são chatos, porque eles são geralmente necessários para um desfecho ali orgânico do episódio. Ou eles são muito centrais para o desenvolvimento de algum personagem que vai acontecer ali nesse episódio ou no próximo. Por exemplo, o jantar em que a Rory leva o Jim para conhecer os avós. O Richard é absurdamente rude com ele. Então a Emily descobre que a Lorelai estava noiva e não contou pra ela. E aí ela manda o Richard se desculpar com a Rory porque ela não quer que a história se repita. Ela quer que quando um dia, eventualmente, a Rory fique noiva, ela se sinta confortável e ela queira contar para os avós que esse evento importante está acontecendo na vida dela. Tudo isso tendo um estopim no jantar de sexta-feira à noite é muito genial. Mas, obviamente, esse não é o único ponto de interseção da série. Eles também gostam de convergir os vários eventos que acontecem. Tem os óbvios, tipo casamentos, formaturas e tal. Mas também as coisas mais mundanas, como debate, sei lá, reunião de pais e professores, e os famigerados eventos da cidade em si. Um ótimo exemplo é o episódio do leilão das cestas de piquenique. A gente tem a Lorelai, a Robbie, a Lane e a Sookie participando, e cada uma está enfrentando um conflito diferente de si, que não tem relação com os das outras. A Lorelai tá fugindo dos homens que a Miss Perry tá colocando no caminho dela. Então ela acaba forçando o Luke a comprar a cesta dela, o que leva os dois ali a um momento super fofinho de amizade, mas sutilmente romântico também. Já a Rory tá ali começando a nutrir sentimentos pro Jayce e é forçada a passar a tarde com ele, porque ele compra a cesta dela para irritar o Dean, só que ela acaba gostando de passar esse tempo com ele. E também é ali que ela perde a pulseira que o Dean deu para ela e não percebe o que simboliza ali meio que um desligamento dos sentimentos dela pelo atual namorado. Já a Sookie não entendeu a indireta do Jackson sobre eles morarem juntos, o que acaba deixando ele chateado. E ele não compra a cesta dela, mas aí depois ele corre atrás do Kirk pra pegar a cesta dela e quando eles fazem as pazes, ele a pede ao casamento. E ali, coitada, passa o dia inteiro correndo pra lá e pra cá, tentando arranjar uma maneira de se encontrar com um garoto que ela gosta, sem a mãe dela descobrir, e no fim ela acaba levando um bolo dele. Cada uma estava vivendo uma história completamente diferente. Mas o fato das 4 estarem de alguma forma ligadas ao evento ali do leilão da cesta de piquenique dá coesão ao episódio e dá uma sensação de aconchego também. O que nos leva a um outro pilar da estrutura de Gilmore Girls, que são os paralelos temáticos. Gilmore Girls é cheia deles. Várias histórias são contadas ao mesmo tempo, mas elas desfrutam de um único tema. E um exemplo disso, que é um pouco menos óbvio do que a gente perceberia, a não ser quando você reassiste a série muitas vezes como eu, é o episódio em que a Lorelai leva a Robbie para visitar Harvard. A Lorelai tinha acabado de
meio que fugir do casamento que ela ia ter com o Max, e aí pra abstrair, sair da cidade, elas viajam a esmo e elas acabam percebendo que estão perto da universidade e ela vai e leva a Rory pra conhecer. E esse é um momento muito importante na história pra Rory, porque até então o grande sonho dela é de estudar nessa universidade e tudo que ela tá fazendo na vida é se preparar pra esse momento, pra viver aquilo ali. Então, como audiência, a gente é induzido a acreditar que esse é muito um episódio da Rory, a experiência dela conhecendo a universidade, se imaginando ali no futuro e tudo que ela vai experimentar quando ela estiver ali. Inclusive, ela participa brevemente de uma aula e se situa muito bem, consegue se imaginar ali e aumenta ainda mais a expectativa que ela tem, o sonho que ela tem de estar naquele lugar, porque ela sente que ela se encaixa no meio daquelas pessoas. No entanto, tem uma curta cena enquanto a Rory está assistindo uma aula, em que a Lorelai vai andando pelo corredor da universidade e ela encontra a parede de Valedictoria. Então ela fica encarando a pessoa que foi nomeada no ano em que ela estaria se graduando na universidade, se ela não tivesse ficado grávida e saído de casa. Ou seja, se ela tivesse seguido o caminho que os pais queriam que ela seguisse. E é uma cena sem diálogo, é só a Lorelai encarando essa foto e se você não prestar atenção, você talvez não pesque que é isso, que é ela encarando, eh, a pessoa que foi valedictória no ano em que ela poderia ter sido. Mas é uma cena com muito significado. Expressa muito principalmente as feições dela. Você vê que existe ali um sentimento de tristeza e de "e se" muito grande enquanto ela tá olhando aquela foto. Mas, logo depois, a Rob encontra com ela e começa a contar como ela estava entusiasmada, como a aula foi legal, como a Ney descobriu que ela estava no ensino médio ainda, e a afeição da Lorelai muda, e tem um misto de doce e triste ao mesmo tempo, porque você vê que ao mesmo tempo que ela tá super feliz pela filha e por ela se encaixar ali, por tudo que ela tá fazendo, todos os sacrifícios que ela fez, estarem levando a filha para realizar o seu sonho, existe um fundo de eu poderia ter sido assim, eu poderia ter realizado esse mesmo caminho. No entanto, quando ela chega em Stajolo, a primeira coisa que ela faz é ligar pra Sookie e dizer que esse é o momento delas finalmente se arriscarem e criarem a sua própria pousada. Então, diz ali que ela entendeu que agora é o momento dela fazer sacrifícios por ela também. E é uma maneira muito bonita de contar essa história. A Lorelai e a Rory estão vivendo momentos completamente diferentes. A Rory tá sentindo um gosto ali, aumentando a expectativa do que vai ser o seu futuro, enquanto a Lorelai tá sentindo a tristeza do que poderia ter sido a vida dela. Mas, quando ela vê a filha se dando tão bem naquele ambiente, esse sentimento se mescla com a felicidade de ver a filha se encaixando ali. Cria uma expectativa dela realizar os seus próprios sonhos que mudaram em todos esses anos. Então existe um entendimento que, apesar de ser o momento da Rory, é o momento da Lorelai também. Mais uma vez, com aquilo que eu falei no começo, onde as duas estão sempre vivendo a mesma coisa. Uma primeira vez da Rory é também uma primeira vez da Lorelai. Um outro exemplo é quando a pousada pega fogo e aí depois de alguns dias eles finalmente têm o aval dos bombeiros para poder entrar e ver como é que tá lá dentro. E enquanto a Lorelai anda pelos destroços da pousada e ela sente ali aquela tristeza, aquela sensação de impotência e de estar perdida, porque o local que provia o sustento dela e o qual ela cresceu, né, o qual ela se tornou adulta e fez todo o sacrifício e trabalho para poder criar sua filha, se perdeu. Ao mesmo tempo, a Rory tá entrando no quarto dela e vendo que a Lorelai tinha substituído toda a parafernália de Harvard que elas acumularam ao longo dos anos e colocado parafernália de Yale. Então são dois momentos de encerramento para as duas. E é triste, mas é doce ao mesmo tempo. Elas estão se despedindo de algo que fez parte muito importante da vida delas para começar uma nova fase. E não é perfeito, tá? Absolutamente não. Existem episódios que se arrastam ou que não utilizam boas oportunidades, mas a questão é que quando essas ferramentas funcionam para Gilmore Girls, elas funcionam de maneira fenomenal. No seu melhor,
Cada episódio de Gilmore Girls passa pra gente uma sensação de ser intencional na estrutura da história. Uma história forte, coesa e muito certa da sua identidade temática. Além disso, apesar de ser uma série com humor, por isso que eu chamei ela de dramédia, Gilmore Girls é muito eficiente em trazer a carga emocional. Em primeiro lugar, 20 anos atrás era muito difícil você ver uma série centralizar quase que exclusivamente a diversidade femininas, sabe? E em Gilmore Girls, os ostensivos momentos mundanos da nossa vida são mostrados pra gente. Isso é uma prova não só de uma escrita competente, mas de uma atuação muito boa também. Muitas séries não conseguiriam fazer com que uma história tão pouco dramática fosse tão eficiente em prender o público, sabe? Gilmore Girls não fala de coisas muito pesadas que intensificam o drama, como, sei lá, abuso de substâncias ou abuso físico, esse tipo de coisa. Na superfície ali, o drama da série é sobre alguém estar chateado porque, sei lá, alguém não ligou na hora que prometeu ligar, ou porque teve uma nota ruim, o que parece muito bobo em comparação ao drama de outras séries que estavam acontecendo ao mesmo tempo, como, tipo, The O.C. Porém, ao pegar esses momentos tão simplórios assim, tão insignificantes do nosso dia a dia, que acontece com todo mundo, e torná-los tão importantes, dar tanto peso a eles dentro da série, ela abriu espaço para a história ser dirigida pelo desenvolvimento dos personagens. Então, no fim, nenhum desses problemas importa muito. O que importa são as pessoas que a gente está assistindo. A gente se importa com elas. Por exemplo, e eu acho esse um ótimo exemplo, não faz sentido a gente sentir pena de um homem branco rico, bem-sucedido, que o único problema dele é ter tempo livre demais. E por causa desse tempo livre demais, ele se sente inútil, certo? Não faz sentido quando eu ponho nesses termos. Porém, no episódio 12 da segunda temporada, é exatamente assim que a gente se sente pelo Richard. Até ali, ele foi mostrado pra gente como uma figura super poderosa do meio corporativo financeiro, e inúmeras vezes extremamente autoritário no núcleo familiar, talvez até se abstendo muito de interações ali, né? Mas então, no fim do episódio, quando ele e a Lorelai têm aquela discussão, o tapete é arrancado debaixo dos nossos pés. Porque, como que o Richard fala, existe ali uma vulnerabilidade, uma fragilidade que a gente não conhecia. Existe ali uma nova camada para esse personagem. Não só isso, como naquele momento, ele dá voz ao medo que qualquer um de nós pode ter. O medo de eventualmente se tornar obsoleto na vida, se tornar não importante, ele é um medo muito real. Então, Gilmore Girls, ela dá muita voz para pequenos momentos assim e briga com o relacionamento com a audiência. Momentos que normalmente passariam despercebidos em outras séries ou nem seriam mostrados, nessa eles são centrais. E isso definitivamente pesa na decisão da série ser apreciada, ser assistida de novo e de novo, porque é aconchegante você ver todos esses pequenos momentos, normalmente invisíveis, né, na TV, se tornarem evidentes, principalmente porque são plots que a gente consegue se inserir com muita facilidade. Todo mundo já deve ter passado pelo perrengue de ter brigado com a melhor amiga. Todo mundo já deve ter passado pelo perrengue de ter tido, às vezes, um momento difícil na relação com os pais. Todo mundo já deve ter passado pelo perrengue de ter dificuldade na escola ou ter tirado uma nota muito baixa e isso ter abalado o seu mundo. Enquanto que nem todo mundo consegue se relacionar com os plots de séries adolescentes que se passavam naquela época. Enquanto que com séries como The O.C., One Tree Hill, Gossip Girl, não necessariamente a gente consegue se relacionar com as coisas que acontecem naquela série, porque elas são de um drama, de um peso exorbitante e de, sei lá, eventos que não são normais na vida de pessoas. Ainda existiria muito mais do que eu poderia falar sobre essa série, porque, como eu falei, ela é, se não há, uma das minhas séries preferidas. Eu diria que é muito difícil que algum dia eu fique sem coisas pra falar sobre ela, mas o meu foco nesse vídeo era focar nos elementos principais da estrutura que tornam Gilmore Girls essa série que ela é pra mim, que é pra tantas pessoas. Que fazem com que ela seja tão reassistível, que fazem com que ela seja a série preferida de tanta gente. Ou às vezes não preferida, mas simplesmente a série que com mais facilidade a gente escolhe pra reassistir. Parece algo muito simples, mas é necessário uma narrativa bem executada e minuciosamente pensada para criar esse mundo aconchegante de maneira bem sucedida. E
apesar da série não necessariamente entregar resposta para a maioria das perguntas temáticas que ela apresenta, ela abraça muito bem a complexidade da vida. Então é isso, eu espero que eu tenha sido clara em tudo que eu queria dizer. Esse é realmente um vídeo que eu gostei muito de pensar para trazer e tô trabalhando nele há bastante tempo, então eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim planejá-lo e gravá-lo, porque eu curti muito fazer esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de principalmente deixar o seu like nele, se inscreva no canal, afinal, eu tô constantemente trazendo vídeos sobre Gilmore Girls e inúmeras outras séries que são, assim, pilares da formação da nossa infância e adolescência, tá? Meu cerne aqui é falar sobre séries antigas, apesar de ter algumas séries atuais que eu tô pensando em trazer no canal aqui também. Então, se tem alguma série ou personagem que você gostaria que eu falasse aqui, já comenta aqui embaixo. Às vezes eu demoro, tá? Mas eu sempre trago as sugestões de vocês. Todas aquelas que eu consigo trazer, pelo menos. E saiba agora que os seus comentários, eles podem ser trazidos, ser exibidos num dos vídeos aqui do canal. E o comentário que eu escolhi essa semana é o da Juliana Silva 7495, que disse no meu vídeo sobre os livros versus a série de Gossip Girl. Eu adoro seus vídeos, mas por favor, para de falar como se fosse uma pergunta a sua entonação. Ninguém fala assim no Brasil e ela nem funciona com a gente. Isso só faz você parecer uma fã cega dos Estados Unidos, desculpa. Eu fiquei um pouco confusa, não vou negar. Inclusive, eu mandei esse comentário para uma amiga minha que experienciou a mesma confusão que eu senti. Mas que me trouxe uma percepção que eu não havia tido, porque a princípio eu pensei, será que ela sentiu essa vibe por causa do meu sotaque? Que é a maneira que eu falo desde que eu nasci, eu diria. Nasci não, né? Porque eu não nasci falando, mas desde que eu aprendi a falar, eu diria. Mas ela falou que não faz sentido, já que português é uma língua cantada e a gente sempre termina as grande maioria das frases com essa ênfase de pergunta, que é algo que é normal. E isso me fez lembrar de que, de fato, eu vejo vários vídeos de gringos falando como o brasileiro tem essa mania de falar ritmicamente, e que eu fiz. Então, isso é muito naturalmente brasileiro, não faz sentido fazer essa comparação com um estadunidense falando. Mas esse comentário também me fez pensar sobre como é engraçado que a percepção que a gente tem das pessoas na internet, a formação que a gente faz de quem elas são, é literalmente, tipo, nem 20% do que de fato aquela pessoa é ou pode ser, porque a gente não sabe quem as pessoas são só porque a gente assiste elas na internet. Tipo, dizer que eu sou uma fã cega dos Estados Unidos, pra mim, que sei quem eu sou, e pras pessoas que convivem comigo, é uma coisa tão absurda de estúpida, porque eu sou literalmente todos os dias aquele meme de Uda Furacão tacando fogo na bandeira dos Estados Unidos. Então, não não bate. Minha resposta pra você, Juliana, é meu vídeo sobre relacionamentos parassociais. Acho que talvez ele vai te dar alguma perspectiva, e o fato é que eu falo desse jeito e continuarei falando, porque eu abraço comentários e críticas e, não sei, opiniões de vocês sobre os vídeos, mas não sobre mim, porque, né? É isso, aceito críticas, mas não ficarei calada. Bom, e se você, ao contrário da Juliana, não está incomodado e com a maneira como eu falo, considere me seguir lá no Instagram também, @soueutai, onde eu falo sobre as séries que eu tô assistindo no momento, sobre os livros que eu tô assistindo no momento. Além disso, ultimamente tenho dado muitos spoilers de qual será o próximo vídeo, então se você quiser ficar por dentro, tem que me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.